Meu colega médico, seja bem-vindo a mais um Obesidade se Trata com Responsabilidade. Aqui nesse canal do YouTube nós tratamos de estudos científicos, casos clínicos, de medicina baseada em evidências, de tudo que existe de mais moderno no tratamento da obesidade, para que a gente consiga mudar a nossa trajetória de vida e mudar principalmente a trajetória de vida dos nossos pacientes. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe um like, faça um comentário, ative as notificações para receber em primeira mão quando eu colocar aqui novidades a respeito de estudos científicos, de tratamentos. E hoje nós vamos iniciar falando de uma história que vai destacar de uma maneira muito poderosa a importância da medicina baseada em evidências e da necessidade dos estudos científicos rigorosos para garantir os avanços seguros no tratamento médico. E essa história é uma história muito triste, que é a história da tragédia da talidomida que aconteceu entre os anos de 1950 e 1960. Olha só, inicialmente a talidomida ela foi lançada na Alemanha em 1957 e ela foi comercializada como um sedativo que na época era considerado seguro e eficaz, que era usado para tratar ansiedade, insônia, enjoos matinais e principalmente em mulheres grávidas. Então não havia exigências na época, exigências rigorosas para que testes clínicos fossem realizados para colocar uma nova medicação no mercado. E após alguns anos desse uso generalizado da talidomida, começaram a surgir os relatos alarmantes de que a talidomida estava causando malformações congênitas graves. Então os bebês nasciam com vários tipos de malformação, principalmente uma condição que é caracterizada por um encurtamento dos braços e das pernas. Estima-se que cerca de, olha só, 10 mil crianças em 46 países tenham nascido com defeitos devido à exposição à talidomida no útero. Foi uma tragédia, né? Muito triste isso aí. E o que resultou tudo isso? Esse episódio, essa tragédia da talidomida, ela foi um marco para regulamentação de medicamentos em todo o mundo. Em resposta a esse desastre, os regulamentos sobre o desenvolvimento, aprovação de medicamentos foram ainda mais fortalecidos. O FDA, que é o órgão regulador nos Estados Unidos, Food and Drug Administration, ele implementou, a partir desse episódio, regulamentações ainda mais rigorosas para aprovação de novos medicamentos e passou a exigir provas ainda mais robustas de eficácia, de segurança, para permitir que medicações entrem no mercado. Essa história da talidomida, ela nos mostra a necessidade de realizar estudos clínicos cuidadosos, rigorosos, extensivos, antes de introduzir um novo medicamento no mercado. E esse episódio também nos mostra a importância de monitorar continuamente os efeitos dos medicamentos após a sua aprovação, para garantir que eles sejam seguros para todos os usuários, para todos os pacientes. E toda essa discussão clínica que eu faço aqui semanalmente, através de estudos científicos, medicina baseada em evidências, nesse canal aqui do YouTube, é para nós nos fortalecermos com conhecimento sério para mudar a nossa trajetória de vida e principalmente a trajetória de vida dos nossos pacientes em relação à obesidade, em relação ao emagrecimento. Hoje nós vamos tratar de um estudo extremamente elegante. É o estudo Surmont-4. Olha só, o Surmont-4, que foi publicado na revista JAMA em 2023. O tratamento contínuo com tirzepatida para manutenção da redução de peso em adultos com obesidade. Olha que interessante. Um estudo extremamente elegante. Olha só, a questão, eu acredito que a questão principal, digamos, a questão chave do Surmont-4 foi mostrar como a tirzepatida manteve a redução de peso em relação ao placebo. Porque o que nós vamos ver nesse estudo, no início desse estudo, todos os pacientes passaram por um período que a gente chama de aberto, ou seja, todos foram tratados com a tirzepatida. E depois de algumas semanas, eles foram randomizados em 1 para receber, alguns receberam placebo e depois a tirzepatida por mais um ano. E o que vai acontecer com ganho de peso nos dois grupos que foram randomizados? Foram estudados nesse estudo pacientes sem diabetes
E uma das principais coisas que realmente a gente quer saber com esse estudo é quais são os efeitos a longo prazo da tirzepatida. E também o que acontece no curso natural da doença quando você para com a tirzepatida após um período de 1 ano ou até mais. Então, essa foi a razão-chave desse estudo. Foi um tipo de ensaio, digamos assim, um ensaio de manutenção de peso perdido. Então, olha só, a tirzepatida é uma molécula única que vai combinar o GIP, que é o polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose, e o GLP-1, que é o peptídeo glucagon-like. Então, combinou esses dois. Essa combinação resulta em efeitos sinérgicos no apetite, na ingestão de alimentos, na função metabólica. Então, em estudo controlado por placebo com participantes obesos e com sobrepeso, sem diabetes, a tirzepatida levou reduções, olha só, reduções média de 20,9% de perda de peso após 72 semanas de tratamento. Então, como eu sempre digo, a obesidade ela é uma doença grave, crônica, progressiva e recidivante. E as intervenções no estilo de vida, elas são a base do tratamento da obesidade, dieta, atividade física, mudança comportamental, mas manter essa redução de peso perdido através de restrição calórica baseada apenas em mudança de estilo de vida é um desafio. Diante de tudo isso, as diretrizes atuais elas recomendam medicamentos anti-obesidade adjuvantes para promover a redução da perda de peso, facilitar a manutenção do peso perdido e melhorar os resultados da saúde das pessoas com obesidade. Estudos randomizados têm sido feitos e têm mostrado que a retirada de medicamentos anti-obesidade causam a recuperação do peso perdido. E existem evidências de que medicações anti-obesidade, incluindo os agonistas do GLP-1, a naltrexona, a bupropiona, lá nos Estados Unidos a fentermina, junto com topiramato, o orlistat, eles podem ajudar na manutenção do peso perdido. A tirzepatida é aprovada em muitos países, incluindo Estados Unidos, na União Europeia, no Japão, e ela é aprovada como injetável, subcutâneo, uma vez por semana, por diabetes mellitus tipo 2 e também para o tratamento da obesidade. Qual foi o objetivo, então, desse presente estudo? Investigar o efeito do tratamento contínuo com dose máxima tolerada, ou seja, de 10 a 15 miligramas, de tirzepatida administrada semanalmente comparado com placebo na manutenção da redução do peso após um período inicial de tratamento aberto em participantes com obesidade ou sobrepeso. Olha esses dois recortes. Surmon 4 foi um estudo de retirada, retirou a medicação após algumas semanas, de fase 3, com um período inicial de 36 semanas de tratamento aberto. Tratamento aberto, todo mundo tomou medicação em estudo, todo mundo tomou tirzepatida. Depois desse período de 36 semanas, passou para um período de 52 semanas, que foi um período duplo cego, controlado por placebo em 70 locais, incluindo Argentina, Brasil, Taiwan e Estados Unidos. Esse estudo começou dia 29 de março de 2021 e terminou 18 de maio de 2023. E quais que foram os pacientes elegíveis? Quem tivesse 18 anos ou mais, um IMC maior que 30, ou IMC maior que 27, e pelo menos uma complicação relacionada ao peso, que poderia ser hipertensão, dislipidemia, apneia obstrutiva do sono, doenças cardiovasculares, né? Quais são os critérios de exclusão? Desses que foram alencados para participar, foram excluídos quem tivesse diabetes, quem tivesse cirurgia prévia para obesidade, ou quem estivesse planejando operar para obesidade, ou que se tratou com medicação para perda de peso nos últimos 3 meses anteriores à inscrição no Surmon 4. Olha aqui o desenho do estudo. Então, a tirzepatida foi administrada uma vez por semana por injeção subcutânea. Durante esse período aberto aqui de 36 semanas, a dose começou de 2,5, foi aumentando para 5, 7,5, 10, 12,5, até manter uma dose máxima de 10 ou 15 miligramas, de acordo com o que fosse tolerado por cada paciente. No final aqui, com 36 semanas, os pacientes foram randomizados na proporção de 1 para continuar a receber a dose máxima tolerada da tirzepatida ou mudar para o placebo por mais 52 semanas. Tempo total, 88 semanas. Todos os participantes do estudo eles receberam também aconselhamento sobre estilo de vida por um profissional da saúde para incentivar a adesão em dieta saudável com um déficit calórico de 500 quilocalorias por dia e pelo menos praticar
150 minutos de atividade física por semana. Olha só então, quais foram os endpoints, ou seja, os desfechos que foram estudados. A mudança percentual, esse endpoint primário, a mudança percentual no peso corporal da semana 36 à semana 88, ou seja, 36 a 88 é o período duplo cego. Então, a mudança percentual de peso nesse período em que os pacientes estavam randomizados, para saber se quem continuou tomando a medicação perdeu ainda muito peso ou perdeu pouco peso, e quem suspendeu a medicação continuou perdendo peso, manteve peso, perdeu peso. Então, esse é o endpoint primário. E os endpoints secundários, que é a mudança do peso corporal, e aí é dado em quilos, né, da semana 36 a 88, período fechado também. A mudança na circunferência da cintura, também do período fechado, 36 a 88, que é dado em centímetros. E a porcentagem de pacientes que mantiveram pelo menos 80% do peso corporal perdido naquele período de 36 semanas iniciais, que era o período fechado. E os pacientes que alcançaram uma redução do peso corporal em pelo menos 5%, 10%, 15%, 20%. E a porcentagem da mudança do peso, também percentual da semana fechada de 36 a 64. E outros vários desfechos secundários adicionais aqui, que nesse período de fechado, qual foi a mudança? No IMC, na hemoglobina glicada, na glicemia de jejum, na insulina, nos níveis de lipídios, nos triglicerídeos. Então, esses foram os desfechos primários e secundários que foram analisados durante o estudo. Então, de um total de 952 pacientes que foram examinados, 783 foram arrolados, foram inscritos no período de tratamento de introdução com a tirzepatida no regime aberto de 36 semanas. Desses 783, 113 descontinuaram o medicamento do estudo durante o período da introdução, principalmente por evento adverso ou retirada do participante. Destes 670 que foram randomizados, que terminaram a fase aberta, 92,7% conseguiram a dose máxima tolerada da tirzepatida de 15 mg e 7,3% a dose máxima tolerada de 10 mg. Na semana 36, eles foram randomizados para continuar recebendo ou a dose máxima tolerada da tirzepatida ou o placebo. Desses participantes randomizados, 600, ou seja, 89,6% completaram o estudo e 575, ou seja, 85,8 pacientes completaram o estudo enquanto ainda estava recebendo medicação. Então, nós temos aqui a tabela das características clínicas e demográficas dos pacientes ao longo das 36 semanas, ou seja, o período aberto, em que todos estavam tomando a tirzepatida. Vamos ampliar para a gente ver algumas questões que são importantes para o nosso entendimento. Olha só, a maioria dos pacientes randomizados eram mulheres, ou seja, 70,6%. Eram brancos, 80,1%, com uma média geral de idade de 48 anos, peso corporal de 107,3 quilos e um MC de médio de 38,4 e a circunferência da cintura de 115,2 centímetros no momento da inscrição. A duração média da obesidade foi de 15,5 anos. E das complicações relacionadas ao peso, as mais comuns foram hipertensão e a dislipidemia. As características demográficas e clínicas dessa randomização na semana 36, elas foram semelhantes aos dois grupos, tanto na tirzepatida quanto no placebo. Esse slide fala sobre o período de introdução do rótulo aberto, ou seja, nesse período, da semana 0 a 36, os participantes randomizados alcançaram uma redução média de peso de 20,9% usando a tirzepatida, com reduções de IMC, da circunferência da cintura, melhora da pressão arterial, dos parâmetros glicêmicos, dos níveis lipídicos, do desempenho do paciente. Então, tudo aqui teve melhora. Olha só. Diminuição da circunferência abdominal em 17,8. Melhora da pressão arterial em 11,2. Melhora da hemoglobina glicada. Melhora da glicemia de jejum. Melhora da insulina. Melhora dos parâmetros lipídicos. Nessas primeiras 36 semanas, todos utilizaram tirzepatida, todos os participantes, em média, tiveram essas melhoras nos parâmetros cardiometabólicos. E eu quero ressaltar mais uma vez. Nesse período de 36 semanas,
a perda de peso média dos participantes foi de 20,9% do peso. Olha só, a tirzepatida, em 36 semanas, promoveu perda de 20,9% do peso. E aí faz uma conexão, aproveita o momento para fazer uma conexão em relação ao GLP-1 isolado, o Ozempic, que promove uma perda de peso em média ali de 14,9%. A perda de peso com a tirzepatida em 36 semanas foi de 20,9%. Bom, e em relação aos desfechos primários e secundários? O uso da tirzepatida em relação ao placebo foi associado a gigantescas melhoras desde a randomização na semana 36 até a semana 88. E o que a gente vai ver? Primeiro, endpoint primário, que é a mudança da perda de peso. Mudança da perda de peso corporal. Quem continuou tomando a tirzepatida a partir da semana 36 ainda perdeu 6,7% do peso. No placebo, houve ganho em média de 14,8% do peso. Endpoints secundários. A perda de peso no período fechado com a tirzepatida ainda perderam 5,7 quilos. Com o placebo ganharam, em média, 11,9 quilos. Na circunferência da cintura, quem estava tomando tirzepatida ainda perdeu 4,6 centímetros de circunferência da cintura. No placebo, houve um aumento da circunferência da cintura em 8,3 centímetros. E a manutenção de pelo menos 80% do peso perdido. 93,4% dos pacientes com a tirzepatida mantiveram pelo menos 80% do peso perdido. Já no placebo, apenas 13,5% mantiveram o peso perdido. E aqueles que alcançaram reduções de 5, 10, 15, 20% do peso. Essas proporções significativas de perda de peso foram maiores no grupo da tirzepatida, todos com diferença significativa estatística. Mudança dos marcadores metabólicos, hemoglobina glicada, glicemia de jejum, insulina, mudança no IMC. Todos que continuaram em uso da tirzepatida ainda continuaram melhorando parâmetros cardiometabólicos e em melhora também do IMC. No grupo do placebo, apresentou uma discreta, digamos, piora desses parâmetros. Então, a tirzepatida melhorou proporcionando reduções significativas do perfil metabólico dos participantes. E olha só, e em relação ao estudo inteiro, eu falo da semana 0 a 88, uma porcentagem significativamente maior dos participantes que continuaram com a tirzepatida versus o placebo atingiram os limiares de redução de peso de pelo menos 5%. Enquanto, vamos ampliar aqui para ver, da semana 0 à semana 88, quem permaneceu o estudo todo com a tirzepatida, quantos por cento perderam pelo menos 5% do peso? 97,3% daqueles que fizeram uso da tirzepatida durante todo o período perderam pelo menos 5% do peso. Já para o placebo, quem mudou para placebo na semana 36, 70,3% perderam 5% do peso pelo menos. E quem perdeu pelo menos 20% do peso? Quem fez uso contínuo da tirzepatida, 69,5% daqueles que continuaram a tirzepatida na semana 36, na randomização, continuaram com a tirzepatida. 69,5% dessas pessoas perderam pelo menos 20% do peso. Aqueles que foram randomizados para placebo, 12,6% deles apenas conseguiu perder 20% do peso. Olha a diferença que houve na randomização. Olha que coisa. Então a gente vê que aqueles que foram randomizados para tirzepatida, as porcentagens de proporção de perda de peso de 5, 10, 15 ou 20% foram muito maiores do que aqueles que foram randomizados para placebo. E olha que interessante esses dois gráficos. Esse primeiro gráfico aqui, o gráfico A, ele vai mostrar porcentagem da mudança na perda de peso. Olha só, vem caminhando aqui, todos estavam no período aberto, todos estavam fazendo uso da tirzepatida
Então, todos tiveram a redução de perda de peso importante, acentuada, até a semana 36. Na semana 36, a gente viu que ocorreu a randomização. Alguns continuaram, metade continuou fazendo uso da tirzepatida, a outra metade foi randomizada para placebo. E olha o que aconteceu com o peso de quem foi randomizado para placebo. No final das contas, eles perderam, no total, em média, 9,9% do peso. Quem continuou com a tirzepatida continuou perdendo peso. Olha só, olha essa barriguinha, continuou. Mas a barriguinha foi muito menos angulada que essa daqui. Continuaram perdendo peso? Sim, mas em menor proporção, mas continuaram perdendo peso. Em média, olha só quanto que deu: 25,3% do peso perdido. No outro gráfico, a gente vê a mesma semelhança, mas em relação à circunferência da cintura. Todos iam perdendo circunferência de cintura até a semana 36, quando houve a randomização. Quem foi para placebo ganhou circunferência. Então, teve uma perda aí da semana 0 até a semana 88, uma perda de mais ou menos 9 centímetros total na circunferência abdominal, porque houve reganho da circunferência da cintura. Já para aqueles que continuaram com a tirzepatida, a perda da circunferência de cintura após a semana 36 ainda continuou, atingindo uma perda de circunferência de cintura de 22,4 centímetros ao término das 88 semanas. Sensacional, não, gente? E aqui nós temos a tabela sobre os eventos adversos durante o tratamento aberto da semana 0 a 36 com a tirzepatida. Eu vou ampliar para a gente pegar alguns dados que são importantes para nós. Vou ampliar essa primeira parte e essa segunda parte da tabela. Olha só. Então, o que a gente vê aqui? 81% dos participantes relataram pelo menos um efeito adverso, sendo que os mais frequentes foram gastrointestinais, ou seja, náuseas, 35,5%, diarreia, 21,1%, constipação, 20,7% e vômitos, 16,3%. A descontinuação do tratamento devido a um efeito adverso ocorreu em 7% dos pacientes, principalmente por eventos gastrointestinais. Então, no geral, 16 participantes, ou seja, 2%, eles relataram eventos adversos graves durante o período da introdução, de 0 a 36 semanas. Teve um óbito, tá aqui, um óbito que foi pneumonia por Covid-19, o estudo passou no período da pandemia, que não foi considerada pelos investigadores como relacionada ao medicamento em estudo. A colitíase foi relatada em 7 participantes, ou seja, 0,9%, e a colicistite aguda em 4 participantes, em 0,5% dos participantes. Esse foi o período aberto. Esses são as reações adversas no período, agora já não é mais o aberto, é no período fechado, duplo cego, da semana 36 à semana 88, comparando a tirzepatida com placebo. Novamente, eu vou fazer um recorte desse e desse para a gente ver quais que foram os mais importantes aqui para nós. Olha só, durante esse período de duplo cego, 60,3% dos pacientes que continuaram com a tirzepatida tiveram pelo menos um evento adverso em comparação com 55,8% dos pacientes que mudaram para placebo. A descontinuação do tratamento devido a evento adverso ocorreu em 1,8% dos pacientes com tirzepatida e 0,9% do placebo. Os eventos adversos mais frequentes foram relacionados novamente aos gastrointestinais e também um pouco relacionado ao período da Covid-19. Os eventos gastrointestinais mais comuns no grupo da tirzepatida em relação ao placebo foi diarreia, que teve em 10,7 com a tirzepatida e 4,8 com placebo, a náusea em 8,1 e 2,7 do placebo, e os vômitos em 5,7% da tirzepatida e 1,2% do placebo. A maioria desses eventos gastrointestinais foram de gravidade leve a moderada, e a incidência desses novos eventos ela foi diminuindo ao longo do tempo nos participantes que foram tratados com a tirzepatida desde o período da introdução,
e foi se estabilizando ao longo do período de duplo cego. Efeitos adversos graves foram semelhantes nos dois grupos. Houveram 2 mortes no período fechado, uma no de tirzepatida e foi por insuficiência cardíaca congestiva, e um no grupo placebo devido a um adenocarcinoma de colo. Nenhuma dessas mortes também foi considerada pelos investigadores com relação com a medicação tirzepatida. Não teve casos de pancreatite durante o estudo. Olha só esse recorte, que interessante. Os resultados do ensaio Surmont 4 enfatizam olha só, a necessidade, coloquei de vermelho e vou circular aqui. Os resultados do Surmont 4 enfatizam a necessidade de continuar a farmacoterapia para prevenir a recuperação de peso e garantir a manutenção da redução do peso e dos benefícios cardiometabólicos associados. Pelo menos 5 ensaios, incluindo esse estudo Surmont 4, que foram avaliados várias classes de medicamento, incluindo as medicações anti-obesidade mais potentes, como a semaglutida. Esses ensaios clínicos demonstraram que o peso é substancialmente recuperado após a interrupção da farmacoterapia. Vou repetir. O que está em negrito eu preciso repetir. Isso é importantíssimo, essas conclusões. Olha só. O estudo mostrou a necessidade de continuar com a farmacoterapia para prevenir a recuperação de peso e garantir a manutenção da redução do peso e dos benefícios cardiometabólicos que vieram por essa perda de peso. E o peso é substancialmente recuperado após a interrupção do tratamento medicamentoso. Então, esses dados do estudo, eles vêm confirmar que a obesidade é uma condição metabólica crônica semelhante ao diabetes mellitus tipo 2 e à hipertensão. Ou seja, exige terapia a longo prazo na maioria dos pacientes. E uma descoberta sensacional desse estudo Surmont 4 é que após mudar de placebo durante um ano, os participantes terminaram o estudo com uma redução do peso de 9,9%. Então, eles suspenderam a medicação, foram randomizados, entraram com placebo e no final do estudo eles tiveram um pouco de perda de peso. Mas grande parte da melhoria inicial nos fatores de risco cardiometabólico que haviam sido melhorados foram perdidos. Então, mais estudos devem ser realizados para compreender os potenciais benefícios dos riscos e os riscos a longo prazo dessas medicações. E esse estudo, como todos, também tem algumas limitações, né? Primeiro, o desenho deste estudo não permitiu ajustes da dose após a randomização e não avaliou os efeitos da terapia comportamental intensiva na manutenção da redução do peso corporal. E, em segundo lugar, aqueles que toleraram o tratamento inicial com 10 ou 15 miligramas da tirzepatida, eles podem representar um subgrupo de toda a população geral. Então, como conclusão, meu colega médico, olha só, o recorte da conclusão do estudo. Depois de alcançar uma redução de peso clinicamente significativa, durante o período das 36 semanas, que foi o período aberto, os adultos com obesidade ou excesso de peso que continuaram usando a tirzepatida por mais 52 semanas demonstraram uma manutenção de peso superior e uma redução de peso contínua em comparação com aqueles que mudaram por placebo. Então, esse foi um ensaio que foi configurado para ver se a obesidade é como qualquer outra doença crônica, por exemplo, o diabetes, a hipertensão, a hiperlipidemia. Quando os pacientes param com as medicações para essas condições, eles têm as doenças recidivadas, a pressão volta a subir, a glicose volta a subir, os lipídios voltam a subir. E o que a gente encontra aqui para a obesidade é essa mesma questão. Se você está tratando para obesidade e suspende a medicação, o problema vai recorrer. O que nós observamos aqui no Surmont 4 foi uma perda durante o período aberto de aproximadamente 20% naquelas primeiras 36 semanas do ensaio. Ou seja, todos os participantes, eles sabiam que estavam tomando a tirzepatida nesse período inicial. Aí na semana 36 tem a randomização. Na parte que vai para placebo, houve um ganho de peso significativo ao longo dessas 52 semanas. Já na tirzepatida, eles continuam ainda tendo uma perda gradual, contínua do peso. Agora, o que isso significa? É uma questão que vai muito além do diabetes.
Isso entra no tratamento da obesidade em si, porque esses pacientes não tinham diabetes. E isso traz a obesidade, a partir de agora, para o reino das doenças crônicas. Um dos problemas que nós temos ao falar de obesidade é que as pessoas pensam que essas medicações são somente um impulso inicial para ajudar elas a começar a perder peso. Nós vamos apenas fazer com que ele perca o peso inicial, o paciente, e depois a gente deixa ele seguir em frente. E isso é tão absurdo quanto dizer que vamos fazer o mesmo com o tratamento de alguém com diabético e com insulina, por exemplo. Começa a insulina, baixa a glicose, depois suspende a insulina. Óbvio que a glicose vai subir de novo. Agora, em termos de diabetes, o diabetes é uma doença que está mais intimamente ligada ao excesso de peso e à gordura atópica excessiva. E claramente nós sabemos que ajudar as pessoas a perder peso pode ajudar elas a melhorar o controle da glicose delas. E um outro ponto interessante é que também nós sabemos que o que acontece, ainda não sabemos o que acontece com os fatores de risco. Alguns dos fatores de risco, eles retornaram uma vez que você voltou a ganhar peso de novo, ou seja, suspendeu a medicação. Isso significa para os resultados a longo prazo o quê? Realmente ainda não se sabe. Agora, se os pacientes estiverem dispostos, se os dados de segurança estiverem bem definidos a longo prazo, é interessante manter os pacientes com medicações a longo prazo para manter essa perda de peso. E uma das coisas interessantes sobre o ensaio é que nem todo o peso foi recuperado. Metade do peso foi recuperado durante um período de 1 ano sem a medicação. E isso não era bem esperado, não é? A gente achava que suspendendo a medicação, basicamente todo o peso seria recuperado. Isso começa a abrir possibilidades de outras maneiras para se abordar a obesidade. Talvez um tratamento intermitente seja aceitável. Você começa a tratar as pessoas por alguns meses, por 2, 3 meses, e depois diminui a dose da medicação ou suspende a medicação por um período. Então, são questões importantes. Por quê? Porque essas medicações são caras. E isso não é só no Brasil, isso é nos Estados Unidos também. E a questão, outras questões também sobre envolvidas sobre tomar medicação toda semana para o resto da vida. Então, a pessoa, por exemplo, com 25 anos, pensa, poxa, mas vou ter que tomar então remédio para o resto da vida? Então, sendo assim, ter mais flexibilidade nas dosagens da medicação a longo prazo pode ser uma grande vantagem para utilizar esses medicamentos a longo prazo. Talvez a gente dê às pessoas, aos pacientes, um tratamento mais curto e depois ajudar elas a mudar os estilos de vida dela, para sustentar essa perda de peso, pelo menos por um maior tempo possível. E uma vez que o peso começa a voltar até um certo ponto, a gente retorna com as medicações novamente para que eles tenham outro período de perda de peso. Então, são múltiplas as opções que agora estão em jogo. E deve-se analisar todas elas, principalmente pensando nos benefícios para os pacientes, mas também buscar o benefício para a sociedade como um todo. Então, todo mundo concorda que a base para tratar a obesidade é melhorar a dieta e estilo de vida. Mas agora o que nós estamos vendo é uma mudança no tipo de conselho que nós estamos dando aos nossos pacientes. Em vez de buscar somente na perda de peso a contagem de calorias, podemos dar agora conselhos, orientações para os nossos pacientes para mudar a qualidade da dieta. Quais são os alimentos mais saudáveis para alguém comer, em vez de quantas calorias o paciente consumiu. Então, os medicamentos, essa nova geração de medicamentos, eles reduzem a ingestão de calorias o suficiente para alcançar a perda de peso. Daí a gente pode concentrar agora no que é mais saudável para alguém comer, em vez de ficar falando quantidade de caloria para eles. E a gente deve prestar atenção também em pedir aos pacientes para fazer essas mudanças do estilo de vida, atividade física, dieta, porque uma vez que eles alcançam um grau de perda de peso, ou eles estão se aproximando da estabilização da perda de peso, só aí eles provavelmente estarão mais propensos a confiar no médico. Eles estarão mais motivados a mudar a qualidade da dieta deles e também a começar uma prática de atividade física de uma maneira assim mais prolongada, mais sustentável. Então, o que esses medicamentos fazem é ajudar as pessoas, ajudar os pacientes a cumprir com os conselhos dietéticos que os médicos, que os nutricionistas estão dando para eles. Antigamente, sem as medicações,
implementar uma mudança de dieta na vida dos pacientes era muito difícil. Agora, com as medicações, fica mais fácil. Então, os pacientes se sentem melhor, eles ficam mais bem-humorados, a qualidade de vida deles melhora. Mas, novamente, é importante enfatizar que eu não estou sugerindo que seja só o tratamento baseado em medicação. Mas é que quando você entra com a medicação e a fome, aquele apetite deles vai embora, vai se tornando mais tênue, os desejos são reduzidos, as pessoas conseguem cumprir as orientações dietéticas, digamos assim. E elas conseguem também praticar atividade física com mais disposição. Então, muitos pacientes sabem o que nós vamos dizer a eles, sabem as orientações dietéticas, sabem que nós vamos aconselhá-los a praticar atividade física. Mas antigamente eles diziam: eu não consigo fazer. Não, não consigo fazer dieta, eu não consigo praticar atividade física, olha o meu peso, eu não consigo reduzir minha caloria, me orienta para comer isso, 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 eu não consigo comer só isso. Mas com essas medicações, agora eles têm conseguido. Colega médico, assim a gente encerra mais uma vez a discussão de mais um estudo científico, buscando melhorar nossos conhecimentos, buscando aprimorar a nossa prática no tratamento dos nossos pacientes com obesidade. Eu espero que você tenha gostado dessa discussão, desse caso clínico do Surmon 4. Se você tem alguma coisa para comentar, para acrescentar, deixa aqui nos comentários, deixa um like, faz a inscrição no canal, deixa as notificações ativadas para quando eu estiver postando artigos novos, trials novos, você possa estar recebendo em primeira mão, porque aqui a gente trata obesidade com responsabilidade.